Eu entrei na turma no FT Pro, foi em maio do ano passado, então desde então eu vivo de terapia. Então eu trabalho como terapeuta já tem um ano, efetivamente mais de um ano agora, né? Um ano e um mês. Ah, que bom. E você fazia o que antes de você atuar como terapeuta? Eu era servidora pública, né? Então eu trabalhei durante 8 anos como assistente social. Então, eu atendia diversos casos, né? Atendia situações de violência, violência física, psicológica, abusos sexuais, abandono. Então, eu trabalhava muito com questões de pobreza também, dificuldades financeiras, e eu sentia muitas limitações na rede pública, né? Até pela questão do trabalho em si e até pelas ferramentas, assim, era muito difícil. Eu atuava muito com psicólogos também, então a gente trabalhava em equipes muito grandes. Era eu e mais uma psicóloga que a gente atuava junta sempre. E a gente vivia semanalmente a frustração, assim, de ver aqueles padrões se repetindo, né, passando de geração em geração, e a gente tinha uma atuação, assim, bem limitada, né, tinham casos que a gente tinha avanço, mas no geral a gente não tinha, assim, grandes avanços e benefícios, né, então foi isso que foi me motivando a procurar outras ferramentas e outras formas de conseguir ajudar as pessoas, né, paralelo a isso, eu já conhecia a EFT tinha 15 anos, então, eu já me auto-aplicava muito, assim, né? Então, eu curei várias questões na minha vida, mas eu nunca via isso como uma profissão, assim, porque eu tinha muito medo, medo do julgamento. Imagina o que que as pessoas vão pensar de mim. Eu, assistente social, eu tinha graduação na Universidade Federal, mestrado, então eu tinha todos esses títulos, né? Então, eu tinha muito medo, assim, desse julgamento. Então, eu fui trabalhando essas camadas, né? Cada vez mais eu fui avançando, até que eu consegui fazer a transição de carreira, né? Então eu transicionei mesmo, eu deixei o concurso público, essa estabilidade do concurso público, né? E hoje eu estou fazendo 3 vezes, 4 vezes mais do que a renda que eu fazia como servidora na época, né? Nossa, que maravilha. E eu vou perguntar uns detalhes assim para você ir compartilhando com a gente aqui, tá? Então, bem interessante isso que você falou dessas crenças com relação aos julgamentos que as pessoas podem fazer ao meu respeito. Eu sei que muita gente passa por isso. Então, a pessoa já tem, às vezes, um determinado reconhecimento na profissão que ela já conquistou, e aí, como assim vai mudar, né, para terapeuta do nada, de uma hora para outra, né? Ah, mas eu não sou psicólogo, não fiz curso de psicologia, não sou da área de saúde, de repente eu vou deixar toda aquela bagagem, aquele reconhecimento que eu conquistei para fazer um trabalho que, sei lá, ninguém sabe que as pessoas podem questionar. Então, Uhum. isso é um fator que é muito importante de ser tratado emocionalmente para que não vire um bloqueio, para que não vire um combustível sabotador para você não sair do lugar. Então, você conseguiu também fazer essa cura, né, desses bloqueios. O que é que a sua família falou para você? Teve apoio, não teve apoio? Como é que foi? Na verdade, não teve apoio nenhum, assim, né? O apoio foi eu mesma procurar essa cura interior, né? Assim, eu tive apoio mais próximo, assim, do meu companheiro, né? Mas, no geral, todas as pessoas que eu conhecia, desde a época da graduação, todas eram servidoras públicas, né? Então, eu cresci nesse meio de que o sonho era passar num concurso público, né? Então, as pessoas, eu acabei nem compartilhando muito da minha transição de carreira, porque eu sabia que não fazia muito parte daquele universo, assim, né? Então, foi Uhum. foi uma trajetória assim mais individual, mais interna, mais íntima mesmo de transição, porque eu vi que no caso o maior empecilho que eu tinha era eu mesma, assim, era o meu próprio auto-julgamento, a minha própria autocrítica, de achar que eu não ia conseguir, que eu não ia ser boa o suficiente. Então, eram essas questões mais de autoestima que eu trazia já, né, de alguma forma do meu histórico. Então, foi acessando isso que eu consegui de fato fazer essa transição, assim, e foi rápido, assim, eu vejo que hoje o meu resultado foi bem rápido, assim, um ano eu estou conseguindo Hum, viver bem disso, né, e, assim, a transição em si, para mim, hoje eu percebo que eu acabei virando uma inspiração para muitas pessoas da minha família e muitas pessoas próximas a mim, então elas comentaram comigo, olha, eu vi que você teve a coragem de fazer, então isso me inspirou e eu fui lá e mudei de carreira também, então elas começaram a hum, criar perfis no Instagram, começaram a vencer, né, acho que como você comentou ali no início, né, a gente acaba se inspirando muito uns nos outros, né? Então eu senti que teve esse efeito também bem positivo, assim, com as pessoas ao meu redor. isso é. A gente, quando expõe a, as vitórias que a gente tem, isso certamente vira um combustível para que outras pessoas também passem pelo mesmo processo, sem dúvida alguma. E o seu depoimento vai ajudar outras pessoas também, pode ter certeza disso, tá? E então, em casa, você teve apoio do marido, não é isso? Você teve apoio.
em casa? Família, você não comentou muito? O pessoal falava alguma coisa? Ou não? Assim, pai, mãe, enfim. Então, essa acho que é outra questão, assim, né? Mas só falando bem brevemente, assim, né, André, é bem interessante, assim, porque eu moro em Florianópolis, né? Já não moro com a minha família tem muitos anos, assim. Então, a minha mãe já faleceu, eu tenho hoje o meu pai, né? Vivo ainda. E o meu pai, eu venho de uma região muito pequena, assim, né? Eu moro no interior, morava no interior do estado, e lá tinha muito preconceito contra a terapia, né? Então, o pessoal até hoje, assim, não acredita muito em terapia. Eu digo de forma geral, até as terapias convencionais mesmo. Então, eles muitas vezes nem entendem como é que funciona, assim, né? E por incrível que pareça, assim, foi super bem recebido. Então, eu não enfrentei, pelo menos assim, tanta resistência ou crítica dentro da minha família, né? Mas acho que muito porque eles acompanharam o meu próprio processo, né? Então, no meu próprio histórico de vida, eu consegui ter muitas curas e avanços com a EFT, né? Eu já vinha de outras terapias convencionais, eu na minha vida pessoal, antes de eu fazer essa transição. Então, eu já tinha 10 anos de psicoterapia, eu já tinha tentado outras questões e eu não conseguia resolver as minhas questões pessoais, né? Então, eu consegui, através da EFT, superar vários traumas, assim, bem profundos que eu carregava, né? A minha mãe se suicidou quando eu tinha 4 anos de idade, então eu presenciei toda a cena, né? Ela ainda foi com vida para o hospital, então foi uma época bem sensível, assim, né? E a partir disso eu tive uma série de problemas na minha vida, de desdobramentos a partir disso, né? Então eu sofria com depressão, automutilação, ideação suicida, eu tinha muitos transtornos alimentares também. Então Hum. eu vim da trajetória de autocura com a EFT. Então eu nunca imaginava que eu pudesse trabalhar com isso. Para mim era uma coisa para mim, para o meu benefício, porque eu precisava muito disso, né? E aí quanto mais eu fui ficando em paz com o meu histórico, com as minhas questões, mas eu fui me abrindo para essa possibilidade. Eu fui vendo que estava lá o tempo inteiro que eu queria fazer a minha vocação, né? Eu fazia isso, eu respirava, estudava, fazia isso o tempo todo, só que eu não conseguia me abrir para essa possibilidade de trabalhar nessa área. Então, né, acho que foi também um ganho, assim, desse processo, tanto pessoal e agora principalmente como profissional também. E quando foi que virou essa chave para você? Como virou a chave foi quando eu fui percebendo, assim, de que essa insatisfação profissional que eu tinha ali no trabalho era sintoma de uma questão mesmo de propósito, assim, que eu não conseguia contribuir. Eu via que aquilo ali não era o que eu vivia, né? Não fez parte da minha história, não era aquilo que fazia sentido para mim. Então aí foi, acho que foi virando a chave também em uma situação que parece que foi tudo piorando, assim, no contexto, né? Às vezes a gente passa por essas mudanças. Então eu fui me percebendo que eu teria que mudar, que não dava mais para eu ficar assim, né? Eu já estava há muitos anos num trabalho que eu estava insatisfeita, né? Que é sempre me conformando com aquela situação da estabilidade, de que tá tudo bem, né? Muitas pessoas gostariam de estar nesse mesmo emprego que eu, mas aí eu fui vendo que, na verdade, aquilo não me preenchia, não me satisfazia mesmo. Então, foi aí nesse momento que eu entendi, eu preciso fazer uma virada, né? E eu também fui cliente de terapia também, EFT, né? Então, eu acessei da cadeira de cliente também, eu fui fazendo essas transformações. Então, isso eu acho que foi um fator determinante, assim, para eu conseguir ter essa força mesmo, né, de virar a chave, de fazer essa transição e essa mudança. Então, você teve que vencer vários bloqueios internos, né? Passar por um processo aí de cura, até se descobrir como uma profissional dessa área, que poderia ser uma profissional dessa área, né? Fez terapia, se auto-aplicou bastante a EFT, até que essa chave virou por completo e aí você pôde tomar a decisão. Você lembra quando você tomou a decisão? Tem um momento assim marcante que você comunicou, olha, vou fazer isso, é isso que eu quero da minha vida. Teve essa conversa em casa, teve algum momento assim que você declarou isso? Uhum. Então, na verdade, pelo meu companheiro aqui em casa, eu já teria mudado há muito tempo, né? Porque ele acreditava mais em mim, muitas vezes, do que eu mesma. Eu sempre ficava com Aham. aquela resistência, com aquele medo. Mas aí chegou um dia que eu falei, então tá. Eu ia sempre empurrando essa decisão. Ah, mas eu fico no concurso e sou terapeuta junto, então eu vou tentando conciliar as coisas. Só que chegou uma hora que ficou insustentável para mim, porque era muita coisa realmente para dar conta. Então eu coloquei uma meta, né? Eu decidi, olha, daqui 30 dias eu vou pedir a minha exoneração. Aí eu coloquei essa meta, e aí eu fui me organizando durante o mês, fui fazendo mais EFT, também eu planejei uma reserva, né? Eu fui me organizando financeiramente para fazer uma transição, então eu tinha bastante consciência do que eu ia fazer,
Então, foi esse período, assim, que eu acho que marcou. Daí, deu os 30 dias e eu realmente mudei, assim. Eu lembro que quando eu cheguei para pedir a minha exoneração, assim, todo mundo ficou chocado, né? Ninguém acreditava que Hum, eu ia largar um concurso público para trabalhar como autônoma, porque todo mundo deixa um concurso, geralmente, né? Quase sempre, para passar para outro concurso, né? Para seguir a carreira em outra área. E eu estava migrando totalmente, né? muito bom. E então você não pediu licença sem vencimento, você já foi logo para a exoneração, foi isso? Não quis nem É, es- es- sim. experimentar assim, pegar uma licença, algo assim, não, já foi direto para a exoneração. Já fui direto, até porque eu já tinha colegas que tinham tentado, né, essa licença ali, mas a gente estava em um ambiente com poucos profissionais, então naquele momento não era possível tirar nenhum tipo de licença, né, Entendi. tinha essa opção. Mas como eu já estava bem decidida e bem segura, eu acabei migrando, assim, e hoje eu penso que eu teria feito até antes, né, naquele momento, Aham, o grau de consciência que eu tinha foi possível, né, mas hoje eu vejo que, na verdade, a estabilidade, a segurança é a gente que faz, né? É a gente que faz também, principalmente com a gestão do dinheiro, com a nossa organização, com o empenho no trabalho. Então, hoje, assim, a minha vida, ela mudou muito, né? Desde qualidade de vida. Antes eu tinha que pegar ônibus para ir trabalhar, bater ponto, né? Então, nem sempre tinha uma estrutura muito favorável de trabalho. Hoje eu trabalho totalmente em home office, de casa, né? Não tenho custo hum, com deslocamento, não tenho custo com materiais de trabalho, né? Eu trabalho pela internet, assim, eu faço os meus horários. Então, assim, se eu tiver que trabalhar até 10 horas da noite, eu trabalho feliz, assim, não trabalho final de semana também, se for possível, né? Mas não é uma coisa que eu sinto que tinha aquele peso que tinha antes para mim, né? aham. E então pediu a exoneração, você já estava com clientes de terapia quando você pediu a exoneração? Já estava atendendo também em paralelo? Já tem alguma renda como terapeuta? Uhum. Eu estava atendendo, mas no começo eu não tinha a renda que eu tinha hoje, né? Eu tinha uma renda bem Uhum. mais baixa e eu atendia menos pessoas e eu atendia de forma ainda avulsa, eu fazia atendimentos avulsos, né? Então hoje eu não faço mais esse tipo de atendimento, eu contrato, né? No caso, eu forneço contrato só por pacote, né? De sessões. Então naquela época era uma renda menor que eu tinha comparada a hoje, então eu cobrava menos as sessões também. E eu trabalhava de uma forma que ainda eu consegui melhorar bastante ao longo do tempo. Uhum. Como é que os clientes têm chegado até você? Só complementando também, André, ali no começo eu atendi muita gente de graça, né? Então eu fiz muita troca ali com o pessoal do grupo também, quando eu entrei. Eu atendi muitas pessoas da família também de forma gratuita para pegar o máximo de experiência, né? Então, paralelo a isso, antes de eu pensar em ser terapeuta, eu já tinha feito várias formações e cursos, assim, né? Para mim, nunca pensando em trabalhar. Mas então eu já tinha atendido algumas pessoas. Eu acho que isso também foi muito importante para eu pegar segurança de atuação mesmo, né? Com E, certeza. e hoje os clientes eles chegam para mim principalmente por eu conseguir fazer uma gestão das mídias sociais, né? Então hoje é o grande a grande foco assim que eu tenho é principalmente o Instagram, assim, é o que mais chega cliente para mim, né? Então eu Hum, trabalho especificamente com nicho, então eu acesso muitas dores que as pessoas têm, né? Elas se conectam muito com o meu conteúdo, com o meu material, eu faço vídeos para o Instagram, para o YouTube, então, eu trabalho bastante com essas plataformas, assim, e eu comecei realmente do zero, assim, né, sem indicação, sem ter um know-how, assim, muito grande, né, um perfil bem pequeno também, eu comecei com cento e poucos seguidores, e aí foi crescendo, assim. hoje está com quantos no seu Instagram? Ainda é pouco, mas está com 3 mil e alguma coisa, assim, 3.200. Mas é bom que você está conseguindo o resultado que você tem conseguido, né, vivendo bem do trabalho com poucos seguidores, porque tem gente que acha que só é possível viver da terapia se ela tiver, sei lá, se ela olha para o meu perfil e vai dizer assim, é só se eu tiver 50 mil pessoas me seguindo. E não é bem assim, né? Então, tem chegado majoritariamente pelas suas mídias sociais, os clientes que você tem, você começou do zero absoluto, né? Não tinha ninguém para indicar cliente para você, né? Então você, através das mídias, conseguiu esse fluxo, né, de pessoas. Quanto é que você está cobrando hoje pelo pacote de terapia? Hoje eu estou cobrando R$ 2.000 pelo pacote de 2.000. terapia. Quantas Uhum. sessões? São 8 sessões que eu estou fazendo. 8 sessões. E aí você faz o quê? Uma vez por semana? Quanto tempo a sessão? Semana. Uhum.
E quanto tempo de sessão? Geralmente 50 minutos, 60 minutos, eu trabalho assim, né? Eu Uhum. ainda estou me trabalhando para aumentar ainda mais o valor do pacote, mas por enquanto eu já estou achando que está um valor razoável, assim, dá 200 e alguma coisa por sessão, né? Tá bem razoável, assim, tá? Claro, você pode, o limite é o seu, né? A gente pode cobrar o quanto a gente quiser, mas pelo que eu vejo da média das pessoas, já é um valor bem considerável para você cobrar como terapeuta, né? E se a gente tiver aí uma agenda com 4 pessoas pagando 200 e poucos reais, já chega numa renda muito boa, né? Uhum. E você pode compartilhar, assim, qual foi o melhor mês que você fez, enfim, quando é que você tem feito em média mensal como terapeuta? Sim, eu até já cheguei a solicitar o troféu, né, ali, o quadro, mas eu já tive meses que eu fiz 12K, 12 mil, né? A média Certo. tem sido 8 mil que eu tenho feito, e eu ainda, eu sei que eu ainda estou no começo, porque eu ainda nem, como é que eles falam? Eu ainda nem comecei a jogar mesmo com digital, né? Porque eu sei que tem a escala, então eu estou pensando em cursos, em mentorias, estou pensando bastante em grupos terapêuticos, porque eu sei que é bem viável também financeiramente para terapeutas, né? Então eu já estou me organizando para isso. Aqui eu estou falando de uma renda só de terapia mesmo efetiva. Eu sei que a minha Só renda pode atendimento. muito mais de outras formas, né? Conseguindo escalar, mas hoje eu não tenho mais nenhum outro infoproduto. Minha única renda vem realmente do atendimento como terapeuta. Se eu pudesse deixar até uma mensagem assim para as pessoas que estão, né, se motivando, querendo melhorar, eu vejo assim que pela minha própria história é totalmente possível, né, mas que é uma jornada também de cura, né? Acho que nós terapeutas, quanto melhor a gente estiver com a gente mesmo, mais fácil fica esse trabalho, assim. Sim, certamente. Qual é o teu Instagram? Juliana Healing, com H. Então, quem quiser Isso. conhecer o seu perfil, pode ir lá para saber o que é que você está fazendo, como é que você está trabalhando nas mídias sociais. Muito bom, Sim. obrigado pela compartilhar aí a sua história. Muito bom saber. Obrigada também, uma boa noite.